caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. As definições do chefe dos construtores aclaravam meu raciocínio referentemente a graves problemas da luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo dos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Apulei ouviu-me com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas e informou: passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe um molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Percebendo minha intenção de aproveitar-lhe os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apulei acentuou: teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que, por agora, seriam para eles incompreensíveis. E, sorrindo, prosseguiu: eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispíritico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias, no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. O chefe dos construtores fixou-me bem-humorado a expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples em assunto tão complexo e acrescentou: em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal?
Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? É que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio motivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Apulei-o com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou. Flavinha, tu travou. Ah, tá. No Eu volto um pouquinho. considerou. Considerou. Ah, tá. Apuleio. Apulei-o com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou. Se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina? Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. Animado com as elucidações recebidas, observei. Tem razão. Ainda hoje, embora minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alterações de meu campo emocional. Muito bem, falou o diretor satisfeito. É que você está fazendo um longo curso de autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, apulei e prossegui. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do setor de merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, o diretor sorriu, prosseguindo. Se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes,
pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Identificando-me silencioso gesto de interrogação, o diretor observou: sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhe as disposições a caminho de objetivos especiais. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de Apuleio fora da câmara de serviço. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituía-se de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel, e de um amigo de Segismundo, desejosos de testemunhar-lhes afeto e dedicação na experiência em curso. Vinham de nossa colônia espiritual em serviço de assistência a familiares detidos na crosta e pretendiam aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. O diretor ouviu-nos atencioso, bem-humorado, mas com imensa surpresa para mim observou: como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne do nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos. Porém, não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicados serviços de magnetização celular mais urgente. E sorrindo afável acrescentou: depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se, e a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós, a pequena distância. Não há dúvida, replicou o cavalheiro de nossa esfera. Não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com nosso abraço pessoal, comentou uma das senhoras. A alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque. É o que precisamos evitar, replicou Apuleio satisfeito. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Segismundo necessita de amparo espiritual de todos nós. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando lhes seja possível, não somente para beneficiá-lo com os valores do estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Voltaremos na primeira oportunidade, exclamou uma das visitantes, que até ali se mantivera silenciosa. Precisamos colaborar em benefício de Raquel. E acentuou sorridente. Temos uma série de excursões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhe um estado de alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para esse fim. Muito bem, respondeu o diretor atencioso. Logo após, despediam-se os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. A sós, de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. O momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção. E noite a noite, penetrei na câmara de trabalho reencarnacionista, aprendendo e cooperando para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus manifesta em todas as coisas. Depois da vesícula germinal,
com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se o molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo em processo de nova reencarnação. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram, em tudo, semelhantes aos serviços que acompanharam na sessão de materialização de desencarnados. Tomava-se concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que, no caso, tomava a função de médium da vida. Mobilizavam-se amigos, utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Segismundo, como se requeria na sessão, o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. O símile era completo, apenas com a diferença de que nos trabalhos de materialização dos desencarnados gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali se gastariam 9 meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma, em caráter mais ou menos longo e definitivo. Com o transcurso dos dias, formava-se um novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto blastodérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se, apresentando os primórdios do tubo intestinal, ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmico e nervoso. O folheto médio, assumindo feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies, revelando em seguida determinados movimentos de invaginação, interna e externamente, organizavam aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. O tubo cutâneo começava o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo em que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. Enquanto isso ocorria, as substâncias do folheto médio transformavam-se de modo surpreendente, e dia a dia eram para mim cada vez mais belas as lições que recebia. Observando então por que disposições maravilhosas segmenta-se o cordão axial em vértebras que abraçam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na zona inferior. O serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos. Não seria possível descrever-lhes as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada. E observei que sempre que isso acontecia, brilhantes luzes, procedentes do alto, derramavam-se pela câmara, incentivando-lhes a ação. O trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. Para fixá-lo em particularidades, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações, resvalando para o campo da técnica, propriamente dita. Esforço descritivo esse que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas do assunto, e que devem servir ao investigador de puras informações de ordem material,
nos setores da inteligência. A primeira célula da fecundação estava transformada em um verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. A parte anterior, o tubo intestinal dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com as suas disposições complexas, situava-se na região posterior, internamente, fizera-se nele perfeito serviço de pregueamento, salientando-se que na zona interior se formavam pregas e vilosidades e na parte exterior se organizavam salências, que por sua vez pouco a pouco se convertiam em glândulas diversas. Prosseguia célere a formação dos vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e ossos. No 20º dia de serviço, Apulei mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Para a continuidade da tarefa, bastariam 2 deles, associados ao esforço contínuo de Herculano. Nesse dia, a futura forma física de Segismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Não faltavam para isso nem mesmo as reentrâncias branquiais que se revelavam no feto com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação afetiva. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam um momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. Apulei e os companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção. Alguns amigos de Adelino haviam chegado, igualmente, no propósito de felicitá-lo e de prestar-lhe o concurso possível. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Raquel asilava-o nos braços carinhosos, enquanto sorria ali conosco fora do campo material mais denso. Reconheci que a trégua se verificara para todos, com exceção de Herculano, que não arredou da câmara mantendo-se vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço, e enquanto os amigos de Adelino conduziram a planos diferentes, para certas informações que lhe eram necessárias, acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições reunidas conduziam-nos a ambos a extenso jardim da própria crosta. E no momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus que nos enchera de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo comprovar o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Aprendia extasiado mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos,
A alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que o filhinho bem-amado deve renascer. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente, em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência de nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara a noite em que não viam espíritos agradecidos a Segismundo pela harmonia de sua nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a ele os mais variados auxílios. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade. Não obstante continuar interessado no trabalho em processo, somente regressava à câmara da reencarnação de tempos em tempos, compelido por outro gênero de serviços junto de Alexandre. Todavia, na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, lá compareci em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante. Depois de prolongados esforços, em que senti mais uma vez a sublime glorificação da esposa, a mãe, Segismundo renascia. Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo dos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Final do capítulo 14. Bem, esse assunto aí que a gente voltou a falar da reencarnação, porque agora vem o epílogo, que foi até com o reencarne do Segismundo. Quem sabe lá hoje ainda não esteja reencarnado com não sei lá o que, quantos anos, 70, quer dizer, isso aí foi em 1943, 44, o livro de 45, quem sabe lá não esteja aí com uns 80 anos. Mas a complexidade que a gente vê no processo da reencarnação, a minha imagem está congelada aí? Não está certinho? Porque para mim está congelado. Não, tá tudo certinho. Pode continuar. A complexidade do processo da gestação, da reencarnação, ele se dá também no processo da desencarnação, porque fica assim para nós uma imagem. A gente vê lá nesse livro, ele é um tratado da reencarnação, nesse capítulo anterior, o Segismundo, não é das encarnações mais sublimes. E, mesmo assim, envolveu dezenas e dezenas de construtores e espíritos, né, de uma dimensão do Alexandre, esse Apuleio também, que é o coordenador dos construtores, que participa do processo de reencarnação. Inclusive, no próximo capítulo, a gente vai ver um que não deu certo, mas o Apuleio acompanhou. O Segismundo, ele reencarna como um espírito comum. O que ele diferencia, talvez, o Segismundo da maioria das reencarnações? É que houve um esforço dele no mundo espiritual e o pai, a mãe, a Raquel, a Adelino, que têm ligações do passado, eles demonstraram um esforço em aceitar todo aquele processo
crime criminal, né, do próprio Sigismundo, que havia matado, praticou um assassinato do Adelino em encarnação anterior. Essa complexidade nos leva necessariamente a uma reflexão sobre um tema que hoje o mundo debate muito, que é o aborto. A gente vê questões do aborto hoje, o Estado como um todo, como um ente jurídico de diversos países, que estão travando esse debate da liberação, ou seja, não seria da permissão, porque eu acho até que a questão do aborto envolve muito a questão também pessoal. A gente vê ali um problema kármico dos pais, do pai, da mãe, principalmente da mãe gestante, mas não pode o Estado, como ente jurídico, incentivar o aborto. A gente vê que, em boa parte dos países, até do primeiro mundo, esse debate está muito... Inclusive, há países como na França, os Estados Unidos, a Suprema Corte, que estava proibindo o aborto, e aí o atual presidente lá tentando interferir para que até a Constituição permitisse o aborto. A França querendo colocar na própria Constituição. Eu lendo esse capítulo, a gente podia falar várias coisas, e até tem coisas que têm que ser mencionadas. A gente vê assim, a questão da transformação da mulher, aqueles primeiros 21 dias que ele fala aí, a própria ciência não registra os primeiros 21 dias. O teste que a mulher faz para se está gestante ou não, principalmente nessa época aí, ele é posterior aos 21 dias. E aos 21 dias é todo aquele processo que a mulher, a mãe, a gestante, fica num isolamento espiritual, sob uma proteção maior, para vingar o processo encarnatório. E como a gente estuda a doutrina, é importante a gente ressaltar que não existe o aborto, é muito raro, o aborto por causa obsessiva, exatamente por essa proteção espiritual. O que ocorre, que é mencionado no texto, é o livre-arbítrio dos pais, da mãe, dos pais, do ambiente como um todo, que vai ser muito importante, as emanações mentais do ambiente que é frequentado pela mãe, pelo pai, pela família, o pensamento coletivo, todas as coisas, aliás, isso não vale só para o processo da reencarnação e da gestação, todas as coisas que circundam a nossa vida, elas recebem emanações do nosso ambiente e principalmente do pensamento individual e coletivo do ambiente. Ou seja, o que a gente pensa, a gente atrai, a gente vivencia. É interessante essa colocação que faz ali o Vaporeio, e até tem um comentário que fica assim mais explícito ainda. A gente pode trazer isso para a nossa corrente mediúnica. Quando quem está trabalhando uma corrente mediúnica está em sintonia espiritual, em sintonia mental com os fatos que estão sendo abordados. E ali fala o Apuleio a importância do filtro que deve se colocar na nossa vida, como um todo, né? Tem várias situações que a gente pode abordar. O filtro que o médium teve que colocar para não entrar na faixa vibratória quando encerra aquele atendimento. E isso é um treino. Ele fala explicitamente que todas essas coisas na nossa vida são treinamentos. A gente tem, e o próprio André Luiz, apesar de ter sido um médico, ele é provocado nesse sentido e disse, isso realmente eu tenho ainda que alcançar essa virtude, a virtude de filtrar o pensamento, filtrar o campo mental. Então, o médium que está numa corrente, imaginem só se ele, a cada atendimento, vai entrar na circunstância do atendimento e vai ter o próximo atendimento e vai continuar com essa vibração e não consegue ter uma concentração e sai do centro espírita e leva para casa, no campo mental, todas as coisas que ele vivenciou, que ele captou, né? Porque o seu campo mental captou, e muitas vezes até de forma desorganizada. E isso é um aprendizado que o médium tem que aprender a filtrar. Isso realmente é um treinamento, é procurar sair, se chama sair da faixa vibratória.
Inclusive, claro, muitas vezes até impulsionado e tem que ser pelo dirigente do trabalho, aquilo que se faz no encerramento, ou entre um atendimento e outro, sair da faixa vibratória para não entrar na sintonia que possa interferir na nossa vida pessoal. E isso, via de regra, quando a gente consegue treinar, no outro dia, eu me lembro que até no outro dia, às vezes até alguém perguntando, ou às vezes até um interessado, a gente nem se lembra mais do atendimento, fica assim, vagamente, ou muitas vezes tem que aprofundar o pensamento para entrar novamente, para se lembrar. E isso é o correto. Imagina se não fosse assim na vida como um todo. Então, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, vai ouvir durante uma sessão, durante quase uma hora, um paciente contando os seus dramas, as suas situações adversas da sua vida. Imagina ele levar aquilo ali para casa, ele levar para a sua vida pessoal. E ele treina com o tempo de que ele não vai entrar no processo vibratório. É claro que, ocasionalmente, alguma coisa ele possa pensar depois, olha, como é que eu posso melhor orientar, como é que eu posso melhor dar um insight de um novo pensamento para o meu paciente nesse sentido ou aquele, mas sem entrar na sua vida vibratória no dia a dia. Isso há outras obras do André Luiz, que ele fala, inclusive, das profissões, né? Um juiz. Imagina um juiz de direito, um juiz que está lá no processo, né, na primeira instância, fazendo lá um crime, por exemplo, e ele recebe emanações mentais do mundo espiritual, da vítima e daqueles que querem auxiliar a acusação, ou seja, ou até da sua própria defesa, ou familiares seus que querem contar uma outra versão ou dar um porquê deles no mundo espiritual. E os fatos que ocorrem, que são relatados no mundo dos encarnados, que ele fica assistindo. Imagine ele sair daquela sessão de julgamento e levar isso para casa. Vamos levar para um outro sentido. Imagina um coveiro, se a cada vez que ele for fazer lá o buraco ou fazer o sepultamento de uma pessoa, ele vai entrar naquela sintonia vibratória de tristeza, de melancolia, daquele grupo de familiares e amigos e até daquele que está sendo sepultado. Ele não entra, ele inconscientemente, mesmo sem ter a técnica do filtro que ele necessariamente tem que trabalhar, ele, por razões, né, que até se faz pelas costumeiras, porque ele acaba tendo pela habitualidade do ato que ele, o bem profissional, realiza todos os dias. Da mesma forma, também vai lá no Instituto Médico Legal, lá que há acidentes e há não sei o quê, tem que fazer a necrópsia daqueles cadáveres, então, aquele que recolhe o corpo, aquele que... É um ambiente extremamente pesado psiquicamente pelo mundo espiritual, que até, convenhamos, talvez e certamente esteja aí a causa de desajustes de grande parte desses profissionais, que em conversa, talvez, com quem já dirigiu esses locais, assim que a incidência do alcoolismo, do desregramento, coisa desses profissionais, é uma incidência muito grande, exatamente por esse processo psíquico no campo mental. Francisco, Oi. acho que uma atitude bem simples, assim, depois, por exemplo, das rodas mediúnicas, e principalmente quando for um atendimento pesado, talvez é não ficar comentando em casas, por exemplo. Exatamente. Aliás, tem uma questão primordial, que é a questão ética. O médium, o profissional, o terapeuta, todos esses casos que eu estou aqui relatando, que existe isso, e no mundo que a gente está aqui estudando a doutrina espírita, a ética é fundamental. Nós não temos nem comentar com o colega médium coisas pessoais, coisas que muitas vezes vêm ao nosso campo mental e não devemos fazer, porque o mundo espiritual age dessa forma e sabe atuar para muitas vezes até romper com esses laços que possam expandir um mau atendimento em nome do alto. Isso aí
É uma coisa que, às vezes, a nossa imperfeição humana dá vazão a esse comportamento desajustado. Isso é um desajuste, é um desequilíbrio. A questão ética, ela vale para isso e para todas as outras coisas que circundam a nossa vida. Imagina só a gente ficar contando casos, seja no mundo da mediunidade, como também coisas que o mundo espiritual, isso eu até, claro que isso aí é aquela coisa do diabo velho por ter tempo, né? Pela minha idade, quando eu cheguei tantos anos de trabalhar, de estudar a doutrina, eu já vi muita coisa. Eu, assim, de perceber. Eu fiz uma vez, muitos anos atrás, lá na década de 90 ainda, um teste. Eu fiz um teste, claro, talvez tenha sido meu. Eu estava numa corrente mediúnica e eu estava sendo atendido. E eu fiz um filtro mental de coisas que eu não queria que enxergasse. Eu queria assim, fazer aquela coisa meio que santoné e, ao mesmo tempo, eu não queria. E o que é que eu não queria que enxergasse? Eu tinha já frequentado casas dessas, só de Umbanda, de nação, tá? Eu assisti em trabalho, depois estudei isso no Código da Umbanda e tal. E ali fizeram alguns trabalhos e tal, com colaterais, e aí disseram coisas para mim e tal. E eu não queria, essa coisa para mim era eu já tinha colocado uma pedra em cima de chega, eu não vou ficar com medo, não pode frequentar, se agora eu tenho que ir lá para dar baixa nisso, naquilo. E eu estava num outro atendimento, numa outra casa, e era casa espírita, médiuns bons, né? Bons, assim, estudiosos e tal. E eu disse assim, eu não quero que enxergue. Está dizendo aquela coisa, se fizeram um trabalho, tu está com isso, tu está com aquilo. Sei lá, tu tem vínculos com esse povo da Umbanda, das Umbandas, assim, de outras bandas que eles chamam, e não perceberam, não enxergaram, falaram outras coisas de passado, outras relações, outras situações de presente e passado, e não, ali eu vi assim, o quanto que funciona o nosso campo mental. E da mesma forma, o mundo espiritual também prepara aquele que esteja em atendimento o que aquela corrente tem aproveitamento para tomar conhecimento. Esse filtro também é feito pelo mundo espiritual, porque todo trabalho espiritual sério tem dirigente dos trabalhos do mundo espiritual. Você já viu em outras aulas, mensageiros, né? Está lá, e muitas outras. E é prova evidente, né? Que se a gente é a referência do mundo espiritual intermediário superior, tem que ter uma coordenação de trabalhos, e ela é muito mais eficiente e eficaz do que o mundo dos encarnados. E a gente vê o quanto que a ciência está presente nessas obras do André Luiz, a gente vê que o óvulo faz a sua escolha. Olha só, o óvulo, ele faz escolha, e não aquilo que a ciência diz, que o espermatozoide que mais chega na frente, está ali no texto. É o que vai ser escolhido. Não, o óvulo tem as suas escolhas. Olha o princípio inteligente presente na célula. Aquilo que a gente fala do átomo ao arcanjo, que já foi átomo, está ali. O óvulo, como a mulher faz as suas escolhas do seu marido, aquele que vai ser o pai do seu filho, e assim por diante, as escolhas, o óvulo também faz a escolha. Mas, conforme o caso, e foi aí o Segismundo, há a intervenção do plano espiritual superior. Que coisa bonita isso. Por quê? Porque o plano construtor da reencarnação do Segismundo, ele tinha uma série de situações que tinha que ter um espermatozoide próprio para dar a condição que aquele futuro corpo físico pudesse levar o plano à sua prática, à sua execução durante a encarnação. E aí a gente vê mais uma causa, o quanto que a gente tem que evitar a interrupção desse processo. Sem entrar no mérito das escolhas, questão do pai, da mãe, não podemos, a doutrina espírita, assim como não pode jamais estimular o suicídio ou a eutanásia,
não pode estimular a interrupção do processo encarnatório. É lógico que alguns acabam entrando por situações adversas a essa situação, que até às vezes o Estado, como ente jurídico, permite, e aí não está cometendo o crime a lei dos seres humanos, mas as leis de causa e efeito do universo perfeito, nós estamos indo contra um projeto. Imagina só uma encarnação que não é sublime, tem todo esse envolvimento. Eu me lembro, eu trabalhei 34 anos na área da saúde, né? E desses 34 anos, pelo menos uns 17, 18 anos, eu trabalhei no hospital do SUS, de referência da mulher. Teve muitas, teve mais de 130 mil ao longo da história nesse hospital que nasceu, o Hospital Fêmea em Porto Alegre. Eu nunca me esqueço de duas situações que eu vivenciei. Em 1999, final do ano, ia virar o milênio. Naquela época, eu me lembro que a promotoria e o Ministério Público do Rio Grande do Sul estava colocando em prática uma lei que permitia o aborto da mãe, da gestante estuprada, daquela que tenha, sei lá, daquelas situações que estão na lei mesmo. E, olha, parece assim, eu tinha naquela época um grupo, já estudava a doutrina, frequentava, tinha um grupo lá de estudos, não era do casal do Pedro Assis, lá do João Pedro. E tinha um grupo de funcionários ali que a gente estudava e frequentava junto. Aí alguns até se tornaram médios e tal. E caiu na nossa mão um caso de uma decisão judicial para que o médico fizesse o aborto numa gestante que foi estuprada. E tinha provas evidentes de que o estupro gerou aquela gestação, gravidez. Bom, o caso, só para sintetizar, porque eu queria contar um outro também, essa menina era uma jovem de 24, 25 anos, o marido estava trabalhando de guarda, segurança, e ela em casa com um filho menor, uma criança de 1 ano e 2 anos, ela se protegia com a tal da tabelinha, não usava anticoncepcional e tinha tabelinha. E eu até acredito porque a mulher jovem sabe quando está ovulando, sabe quando está fértil. E ela usava essa tabela e tinha certeza de que se não tivesse relação sexual naquele período, não engravidava. E ela estava usando isso com o marido que era segurança e estava trabalhando durante a noite. Essa casa, ela foi invadida. Aí não importa agora os detalhes, porque ela foi invadida, o cara assaltou e, na realidade, acabou não sendo assalto, levou algumas coisas e estuprou a mulher e a criança estava dormindo. E esse estupro, ela tinha certeza que estava fértil. Bom, aí o que aconteceu? Foi embora, o cara chamou no serviço, naquela época não se usava celulares, não tinha celular, e aí o que aconteceu? O cara chega, vem polícia, foi feito, delegacia da mulher, que também naquela época era muito incipiente, ainda não tinha como tem hoje, e foi constatada, ela disse assim, eu tenho certeza de que eu estou fértil, eu estou com muito medo. Bom, e esse medo foi indo dia após dia, semana e tal, e tempos depois, confirmada a gravidez. Aí a delegacia da mulher fez pela o juiz, promotor, um monte de coisa, e veio assim a decisão judicial escrita para o médico de plantão na data tal até a tal, dava ali 48 horas para realizar a interrupção da gravidez. Bom, aí o que acontece? Aí vem aquelas coisas de médico, aí, sei lá, alguns fazem, outros não fazem, aquela coisa, se pagou, não pagou, não sei como é que é. Eu sei que veio para a administração, para mim, a decisão, e era para mandar o plantão fazer. Bom, aí eu estava falando com aqueles outros médicos, mas exatamente, e a gente estava naquela época, eu me lembro desses livros, eu não me lembro se eu li isso aí, ou os outros, eu já estava lendo os do André Luiz, já, um atrás do outro. E eu me lembro que esse caso veio envolvendo assistente social, psicóloga e tal,
Não, vão ter que cumprir, mas que coisa horrível e tal. E aí não tinha, era uma coisa assim tão evidente, que aí veio o marido, veio a própria gestante essa, falando, mas ela contando detalhes assim, do trauma dela e tal. E aí eu disse, tu tem pressa para fazer isso? Eu, não, eu quero resolver esse problema. Estou com um peso dentro de mim, eu quero tirar essa criança. Bom, aí o que aconteceu? Eu pedi para a psicóloga ver o que é possível fazer. E foi indo, a gente pediu para ela se ela pudesse ficar baixada no hospital, uma baixa clínica, um dia, dois, ali, para a gente ir vendo, inclusive, a gente ia ver se tinha que fazer mesmo qual o médico, ia fazer, que não queríamos que fosse contra a vontade do médico, nada, tem que fazer e tal. Bom, a conversa foi, aí nós falamos que esse grupo, eu me lembro, foi uma coisa muito, muito, assim, tocante. A gente conversava com essa paciente, conversava com coisa, e aí uma das psicólogas da assistente social, conversando com a mãe, com essa gestante e tal. Bom, a gente foi indo, conversando, e a primeira vez que eu misturei, assim, talvez a coisa profissional, o mundo espiritual, eu pedi inspiração ao alto que acontecesse o melhor e que fosse uma coisa não traumática e tal. E aí eu tive, assim, várias vezes com essa mãe e o marido, principalmente com o marido, que ele estava mais resistente, ela dizia que tinha um peso, mas ela sentia uma coisa por relação ao marido. E aí a conversa foi simplificando, já estamos em cima da hora. Aí foi feito, eu fiz depois uma proposta para eles, assim, que, quem sabe, vamos levar isso aqui, se vocês não querem ficar, quantas que querem ser mães e não conseguem fazer para adoção? Eles interromper. Aí elas começaram a mudar. Eu falei da adoção da criança, então iria levar até o final ao termo da gestação e largar para a adoção. E aí também poderia ser envolvendo o poder público. E aí mudaram a concepção deles, ficou diferente e foi indo, e ainda depois, no terceiro dia que era assim, vai ter alta, e já estavam aceitando a questão da adoção, ele disse assim, e se vocês quiserem ficar com essa criança, vai ser uma coisa maravilhosa. Aí já tinha falado um monte de coisa com o marido, com ela e tal. Nós temos aqui um grupo também, esse grupo nosso, que dava apoio. Estamos, durante longos anos, dando cestas básicas para um grupo de várias famílias, pessoas que nasciam lá no hospital, filhos bem paupérrimos, não tinha esse Bolsa Família que tem hoje, tinha aquele Bolsa Leite, o negócio lá, o Vale Leite, um monte de coisa, que era o governo do Fernando Henrique. E aí ocorreu o seguinte, o final deles, no terceiro dia, no dia que ela ia ter alta, assim, não ia fazer mais o aborto, ia ter, assim, nós temos uma notícia para dar para você. Nós decidimos ter essa criança. Eu vou superar tudo, eu estou feliz, não mudou muita coisa. Aí eles contando que foi de uma noite para outra, eu tenho certeza, hoje, mais do que nunca, hoje vendo essa parte aqui, no mundo espiritual houve uma interferência com os dois, um desdobramento durante a noite, e a decisão veio. E eu me lembro depois, claro, com essa notícia maravilhosa, antes dos fatos, e até foi dito para eles, ficar com 2 anos aqui recebendo a nossa cesta básica, e a criança vai ter atendimento no Hospital da Criança Conceição, por deixar você sempre previamente marcado, a nossa secretária que vai fazer isso, nós não tivemos um vínculo, a criança nasceu maravilhosa, cheia de saúde, foi tudo ótimo, e passou depois, assim, o que aconteceu depois? Isso foi em 2000, ano 2000, em 2002, final de 2002, eu saí do governo, da interrupção, lá outro governo, e eu fui para a Secretaria da Saúde, foi uma época lá, e manteve, a criança manteve lá, recebendo, e aí o vínculo foi, eu não sei o que depois aconteceu, tá? Sinceramente, até depois a criança cresceu, a mãe se afastou, não sei, eu sei que o fato é esse. Da mesma forma, eu sou obrigado a contar um outro caso, mas bem rapidinho. Uma conhecida nossa, vinculada também ao hospital,
já tinha no Hospital de Clínica de Porto Alegre aquele exame, ele até cita aí nesse texto aí do DNA, do líquido amniótico, que a mãe pode, a gestante pede fazer, aí coloca retirado um líquido, hoje até é mais aperfeiçoado ainda, precisa de retirar com condução, e é feito um exame genético para ver se a criança é ou não saudável. Dá todas as síndromes, síndrome de Down, síndrome disso, aquilo, dá todas as coisas, a questão que a criança cerebralmente tem todas as células, para ser uma criança normal. E eu me lembro, aí isso não era paciente conhecida, não vou nem dar mais detalhes, mas ela fez o exame e deu que a criança tinha síndrome de Down, ia ter síndrome de Down, e fez o aborto. A pessoa do hospital, não sei o que fez, eu sei, tomei conhecimento que fez o aborto. Ela era uma pessoa boa, é uma pessoa boa, sabe? Ela foi influenciada pelo pai da criança, que era um médico, e esse médico induziu, não vou ter essa criança, não tem sentido, imagina só, síndrome de Down, ela fez o aborto e não conseguiu mais ter filho, ficou obesa. Olha, situação triste, e vou fazer esse paralelo de duas situações, e quanto que envolve um texto desse. A gente estuda, procura refletir, porque todas essas coisas que a gente estuda tem que refletir no nosso dia a dia, ver a vida humana é, o que ocorre, assim, a situação como um todo, a gente vê essa luta do óvulo, do espermatozoide, o envolvimento de dezenas e dezenas de espíritos para fazer com que a encarnação se efetive, e, às vezes, o nosso livre-arbítrio está em oposição ao que o universo coloca de oportunidade para nós. Todos nós estamos afeitos a ter já praticado algum ato, a ter sido, às vezes, até oniventes por determinadas situações. Mas quando a gente se propõe a ter consciência, a vida nos coloca sempre oportunidade, o alto nos coloca oportunidade de reparação. Isso que é o mais bonito. O caminho pode ser longo, mas necessariamente a gente vai encontrar a paz de espírito no equilíbrio com todas as nossas faltas. Eu digo isso porque, seja que nós pudéssemos ter cometido tantos erros que cometemos nessa encarnação, e certamente do nosso passado delituoso, tanto no mundo espiritual como no mundo dos encarnados, do nosso passado recente, não quero falar só do passadão, mas nós temos sempre a oportunidade de refletir sobre essas situações que todo mundo procura estudar e saber o tal do mundo de regeneração que a gente espera na Terra, que provavelmente seja lá para a década de 50, que diz lá o Chico Xavier, o Emmanuel, esse mundo de regeneração não vai ser só para os regenerados. O mundo de regeneração vai ser para quem se esforça no caminho consciente em procurar ser uma pessoa regenerada. Essa é a nossa luta, essa que é a luta que nós temos que travar diariamente. Temos hoje um pouco de consciência. O mundo de regeneração, a nossa nova encarnação lá adiante, vai ser ainda a Terra? Provavelmente sim, se a gente tiver o mérito, não de a pretensão de ser regenerado, mas de uma pessoa esforçada em reencarnar, procurando ser melhor do que somos hoje. Eu acho que é isso, pessoal. A gente passou um pouquinho, eu tive que contar essas duas coisas, porque hoje, relendo isso, me veio muito, e me caiu hoje a ficha daquela questão do nada, aquele casal que decide ter aquela criança, e também aquele aspecto triste daquela notícia, daquela interrupção de uma encarnação, de alguém que teria síndrome de Down, segundo a ciência. Que nem sempre tudo que a ciência coloca a nosso dispor
é uma ferramenta a ser utilizada, muitas vezes, contra a oportunidade. Como é hoje, a gente fala em orto-eutanásia, aquela eutanásia em que a pessoa mesmo, se eu vi lá, esse primeiro-ministro, acho que foi da Holanda, o casal morreu de mãos abraçados, os dois, tomando um soro para se matar coletivamente, morreram praticamente na mesma hora, os dois que já tinham uma doença degenerativa, já tinham cantores e tudo, com 80 e tantos anos, lá na Holanda, esse primeiro-ministro da Holanda. Não me falha a memória, foi isso, foi até a notícia há poucos dias, poucas semanas atrás. Então, é isso, pessoal. Ninguém tem mais nenhum questionamento, então nós vamos encerrar. Elevando o nosso pensamento ao alto, sempre na gratidão eterna, nossa, sempre com aquele propósito de aproveitar cada encontro desses para a gente refletir e pedir auxílio ao mundo espiritual superior, o auxílio para que essa reflexão gere em cada um de nós um estado de consciência um pouco superior àquelas coisas do nosso dia a dia, nos dias dos nossos afazeres, dos nossos obstáculos, o quanto que muitas vezes é até difícil a gente parar para pensar, meditar, orar e agradecer. E para esse momento, é a nossa gratidão renovada por estarmos mais uma vez aqui, mais uma semana, procurando estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.